Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos para fazer os nossos comentários e leitura da nossa escola bíblica dominical. Você que usa a revista da editora Betel Adultos, vamos acompanhar comigo esse comentário, essa leitura, tá bom? Pegue aí a sua Bíblia, a sua revista e vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, fazer uma reflexão para que você venha estar firmado na rocha e poder vencer as crises dos momentos que estamos passando. Né? Assim como Deus foi na vida dos heróis ali da Bíblia Sagrada, as grandes lições nos ensina, Deus também será conosco em nome de Jesus. E por essas lições, essa palavra, nós vamos aprender grandes coisas e ter muita sabedoria de Deus para vir tomar as nossas decisões. Então, meus irmãos, para você que está chegando agora, eu quero fazer um convite, hein? Não esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Toda semana estamos colocando aí o vídeo e fazendo um comentário aí dessas lições da Escola Bíblica Dominical para a gente aprender um pouquinho. Isso é bom, ter o devocional, ter um tempinho para ler a Bíblia, buscar um pouco a palavra de Deus. Isso traz fortaleza para nossa alma. Visite também o meu Instagram, Elie Matos. Visite também a minha página no Facebook. Segue lá, né? Dá um like, curte, né? Comenta, tá bom? Para que junto possamos interagir aí sobre a palavra de Deus. Abra comigo as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 17. Esse é o texto de referência. E abra também as vossas Bíblias no livro de João, no capítulo 4, 24. Vamos começar pelo texto áureo da nossa revista, o tema da lição hoje, lição 7, que diz: o Senhor peleja pelo seu povo. Deus, ele tem pelejado por nós, né, todos os momentos da nossa vida. E não vai ser diferente agora. Mais uma vez, o Senhor pelejará por nós. O texto áureo no livro de João, no 4, 24, diz assim: Deus é Espírito, e o importa que os adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Ele nos escolheu para uma verdadeira adoração. Se adorarmos a Ele em espírito e em verdade, somente a Ele, assim Ele será conosco. A verdade aplicada da nossa lição diz: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito por Ele. Quando adoramos a Deus, entendemos que tem somente Ele na nossa vida, digno de toda adoração, de toda honra, glória e louvor. Então, os objetivos da nossa lição é mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, né? E incentivar a busca pela perfeita adoração e apresentar o verdadeiro valor da adoração. Agora vamos ler em 2 Crônicas 17, no versículo 2, nos diz assim: E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes buscou ao Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o seu reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas, glórias e abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Amém, meus irmãos? Agora, a introdução da nossa lição diz: Deus nos criou para que o adoremos. Desde o início, o Senhor fez o homem e a mulher para a sua adoração. O Senhor, o Espírito Santo, ele tem ciúmes que adoramos a outros deuses. Portanto, quando nós conhecemos o verdadeiro Deus, é somente Ele que é digno de toda adoração. Então, nessa lição, veremos que o rei Josafá entendia bem esse princípio. E por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. Por esse motivo, se você está passando algum motivo difícil, a solução é adorar a Deus.
quando você reconhece que Ele é o seu verdadeiro Deus, que você adora somente a Ele, é nessa hora que Ele vai entrar com providência na sua vida. Rei Josafá Josafá, rei de Judá. Bom, o ponto de partida é Deus luta as nossas batalhas. Claro que Deus luta as nossas batalhas. É nós que precisamos estar na posição de Deus, né? Josafá reinou em Judá aproximadamente em 872 a 848 a.C. E nesse tempo o reino de Israel ele era dividido, né? Tinha reino sul e reino norte, né? Então Asa, no início de seu governo, foi temente a Deus, né? No seu governo. Mas ao final de sua vida, ele se rebelia contra Deus, né? E aí Deus, ele vai punir o rei Asa. E aí, mas Josafá, né, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso do seu reino era pautado em caminhar conforme a lei do Senhor. Então Josafá, ele sabia disso. Bom, se estivermos na posição de Deus e manter os princípios, Deus ele estará conosco. E foi o que ele fez, né? Mas a lição vai nos ensinar muitas coisas que aconteceu na vida de Josafá. O reinado de Josafá. Josafá, primeiro, significa Jeová tem julgado, né? Ele assumiu o trono de Judá com 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. Pegue a sua caneta e anote os versículos que nós comentamos aqui, para você depois estudar melhor essa lição, tá? Vai estar em 1 Reis 22, 42 e em 2 Crônicas 17, do 3 ao 4, vai contar melhor. Tá? Então, ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha a fazer, né? O que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Quando Deus te dá uma honra, é você que escolhe o que você vai fazer. Se é adorar a Deus, fazer da vontade dele, ou fazer as suas próprias escolhas. Cuidado que as nossas escolhas nos traz consequência. Precisamos ter o conhecimento e a sabedoria de Deus. Precisamos estar diante da posição de Deus para que não venhamos fazer nada errado, né? E aí, irmãos, ao contrário do que ele escolheu, ao contrário do rei Acabe, né? Josafá escolhe seguir os caminhos do Senhor. E aí, o que ele vai fazer? Tirar os postes ídolos. Ele vai tirar todos os ídolos e vai explicar para o povo e vai fazer ali com que o povo teme somente ao Deus de Israel, né? Ele vai fazer conforme ele aprendeu, né? Então, era daquele jeito. E o terceiro ano de seu governo, ele enviou os seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Olha que lindo, né? Vai estar em 2 Crônicas 17, 7. Ele começa a enviar os sacerdotes para ensinar sobre as leis do Senhor. Deus, ele se agrada quando nós nos posicionamos e fazemos o que ele tem, né, colocado para nós fazer. E seguimos a vontade do Senhor. O Senhor, ele se agrada. Então, ele vai abençoar ali e prosperar e dar vitória na vida do rei Josafá. Né? Então, a nossa lição diz, seja bom, mas não tolo, né? Porque também temos que ter aí a sabedoria de Deus, irmãos, e não ser também muito inocente. Tem pessoa que é inocente demais e é levado por qualquer conversa. Temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes e quando nós formos fazer alguma coisa. Se Deus já te deu a direção, cuidado com os conselhos, seja prudente, né? Seja prudente para que o Senhor venha te dar vitória, tá? Então, a atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. Qual? É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, para cumpri-las, né? Afinal, se somos povos de Deus, então vamos valorizar a palavra de Deus. Era isso que ele estava fazendo naquele momento, valorizando a palavra de Deus. Então, irmãos, Josafá, ele tinha um coração puro e reto, né? Mas não atentava para os oportunistas, né? Aí a pessoa pode ficar um pouco distraída. Então, que essa lição venha te ensinar, tomar um pouquinho de cuidado, ficar um pouquinho mais alerta com as pessoas, vigiar, estar sempre atentos às ciladas do inimigo, né, contra nossas vidas. Então, diz aqui a lição,
A Bíblia diz para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Vai estar em Mateus 10, você pode ler lá no 16. E Josafá, irmãos, ele não foi prudente. E aí ele vai fazer aliança com quem não estava na vontade de Deus. Olha aí, irmãos, tem que tomar muito cuidado com as nossas alianças. Com quem você se aliancia, com quem você negocia, com quem vai te trazer depois dores e angústias. Tome muito cuidado, ore a Deus para que Deus te dê uma direção. Será que é essa aliança que eu estou fazendo, Deus está nesse negócio? Será que Deus está ou não? Posso fazer ou não? Busque a direção de Deus. E ali a ingenuidade daquele rei foi, a inocência dele fez ele fazer essa aliança, em acreditar em pessoas que estavam ali enganando ele, né? Então, deve primeiramente consultar a Deus, irmãos. É preciso ter prudência para fazer as alianças. Consulte primeiro a Deus, né? Para não desagradar, pois o Senhor, ele não vê como o homem vê, né? Deus, ele vê diferente, viu, irmãos? Vamos tomar muito cuidado. Ele vê e sonda o coração. Qual é a intenção da pessoa que está querendo fazer aliança com você? Será que é para te ajudar? Para te derrubar? Será que é inveja? Será que ele quer tirar proveito de alguma situação? Tome cuidado, vigia, porque nós vamos aprender de Deus por essa palavra, em nome de Jesus. E aí, ele é repreendido, irmão. Ele é repreendido para correção. Olha que Deus, ele sempre nos ama, né? Ele repreende aquele que ele ama. É o cuidado de Deus com nossas vidas. E Deus sabia do coração de Josafá. Então ali Deus teve um cuidado com a vida dele. Deus vai mandar um alerta. Olha quantas alertas Deus tem feito na sua vida. Cuidado, olha onde está pisando. Olha com quem você anda. Cuidado, cuidado com os conselhos, né, com quem você está aí se relacionando. Será que é de Deus ou não? Então Deus, ele sempre mostra, irmão. Deus, ele nunca te deixa confundido. Ele vai te dar uma luz, um norte, te direcionar. Ele vai mostrar para você, cuidado, alerta, aí tem perigo. Foi o que Deus fez na vida de Josafá. Aí vamos aqui, ó. Josafá foi contemporâneo do rei Acabe, Acasias e Jeroão de Israel. Jeorão de Israel. Os reinos estavam divididos e Josafá tinha boas intenções e sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com um rei idólatra, mesquinho, que o levou a pelejar numa guerra que não era sua. E isso quase custou a vida de Josafá. Irmãos, olha que perigo esse homem foi correr. Por que que ele foi fazer aliança com esse povo mesquinho que só queria tirar proveito da situação? Olha o que Deus está falando conosco. Vamos tomar cuidado, vigia, abre o olho, né? Então, devido, irmão, à associação de Acabe com Josafá, foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, né? Que disse que a ira de Deus viria sobre ele. Vai estar no livro de 2 Crônicas 19, do 1 ao 2. Então, é preciso estar atento com as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras, irmãos, desnecessárias. Quantas vezes nós entramos numas guerras, numas aflições, numas contendas que eu vou te falar, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, porque a gente não vigia. Olha, Deus tem dado livramento, tem avisado, tem mandado profeta, cuidado, aí nem é o seu lugar, não é terra para você pisar. E a gente vai, desobedece, irmão, e cai numa cilada terrível. Deus tem livramento para a nossa vida. Receba de Deus essa palavra hoje. Deus tem livramento para a sua vida. Cuidado com as alianças, cuidado com quem você acha que está fazendo negócio bom e não está. Né? Então, cuidado, irmãos, né? Cuidado, porque o Senhor, ele tem nos avisado. No ponto 2 diz, não ande fora da vontade de Deus, né? O rei Josafá, irmãos, assumiu o reino de Judá com o intuito de levar o povo, irmãos, aos caminhos do Senhor. A intenção dele era boa, era essa. Eu quero ensinar esse povo a servir a Deus, né? E devido a essa atitude diante do Senhor, Deus era com ele, irmãos, e fazia ele prosperar. Mas a ingenuidade, irmão, olha a inocência. Tem que tomar cuidado, irmãos, tem que ser prudente, né? A ingenuidade de Josafá o levou a trilhar em caminhos perigosos, né? Então, sem buscar o consentimento de Deus,
aliançou-se com pessoas que não agradavam ao Senhor. Cuidado com as nossas amizades, né, irmãos? Tem aí mais um alerta para a nossa vida. Então, o grande erro de Josafá. Josafá tinha boas intenções em estabelecer a paz entre o reino de Israel. Quer dizer, entre o reino de Judá e o reino de Israel, né? A fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Ele queria unir ali aquelas forças, né? Mas o fato, irmãos, é que Acabe era um rei mau. Acabe era terrível, né? Idólatra, um rei astuto, né, que perseguia, irmãos, e matava os profetas. Quem não lembra dessa história, né? Então Acabe estava debaixo da maldição de Deus, e aliar-se com ele, irmão, era um erro total. E vai Josafá e se alia com o rei Acabe. Irmãos, Deus tem nos avisado, cuidado com as pessoas que você se aliancia, né? Então não havia motivo, irmão, para essa aliança. Deus não estava nesse negócio, não precisava. Deus já estava abençoando a vida do reinado de Josafá. Por que ele tinha que aliançar com outro? E ele vai e faz isso, irmão. A inocência é terrível, né? Talvez nem tanta, mas a gente tem que tomar cuidado. Deus tinha avisado ele tinha que ter fugido da tentação do maligno, mas ele vai e faz, né? Então o rei de Judá permitiu que o seu filho Jorão se casasse com Atalia, né, a filha do rei Acabe e Jezabel. E essa aliança interessava mais ao reino de Israel, pois Acabe teria paz com as fronteiras ao sul e um forte aliado, caso precisasse, nos combates contra a Síria, né? Então, as amizades erradas nos afastam de Deus, né? O profeta Micaías havia alertado Josafá. Ele havia alertado Josafá sobre o fracasso, né? Que seria investida contra Ramote de Gileade. E mesmo advertido pelo profeta, irmãos, Josafá levou adiante o seu sonho de unir as tribos de Israel, né? Procurando daquele jeitinho famoso, né? Mas para Deus não tem jeitinho famoso. Ou você faz do jeito dele, ou você não faz. Ou você obedece a ele, ou você cai numa cilada perigosa. E depois, para sair, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Então, irmãos, em meio a tantos desencontros, né, Josafá teve que aprender que Satanás, irmãos, ele nos proporciona falsas amizades. Ali ele teve que entender. Olha, irmão, quando nós saímos da posição de Deus, Deus ele nos ensina. Ele nos coloca em caminhos difíceis para que nós venhamos aprender. É lição. Deus permite que as coisas aconteçam para você acordar, abrir o olho, né? Olha aí, tem que aprender. Isso aí não era para você. Mas tem pessoas que precisam passar primeiro por isso. Então, essa dedução, irmão, leva a pontuar alguns amigos que devemos nos afastar, olha, em alguma caminhada cristã, viu? Né? Se quisermos gozar da vida eterna, né? Então, ó, irmãos, amigos meretrício, amigos do roubo, amigos da intriga, amigos da mentira, amigos da ganância, amigos do sexo desenfreado, né? Então, lembre-se que a santidade é imprescindível, irmão, para alcançar o céu. Tem hora que precisamos nos afastar de algumas pessoas que não estão na posição de Deus. Não que somos santos, irmãos, nós somos pecadores. Mas nós precisamos, irmãos, nos esforçar para sempre estar nos caminhos do Senhor. Escolhas erradas propiciam fracassos. Josafá aliança com Acabe através do casamento dos seus filhos, né? Uma aliança feita sem direção de Deus gera sofrimento. Atalia, anos mais tarde, quase extermina a descendência de Josafá. E na ocasião, Acabe persuadiu Josafá para que fosse com ele a uma batalha contra Ramote de Gileade. Né? Vai estar em 2 Reis 22, 4 ao 30. E Josafá, irmãos, prontamente, né, se disponibilizou aí. Ele vai, né? E Acabe e seus exércitos, né? Então, nessa batalha, Israel e Judá foram derrotados. E Josafá, irmão, quase morreu. Grande foi o livramento de Deus na vida daquele homem, né? Então, cuidado para você não ser persuadido por nada. Que tudo que você venha fazer tenha a direção de Deus, né? Então,
O Senhor, irmãos, ele tinha planos grandiosos para Josafá. Planos abençoados para a vida de Josafá, né? Então, precisava ele passar por isso, né? E é necessário, irmãos, atentar, né, para quem está andando conosco, pois as más companhias, né, corrompem aí, né, irmãos, os nossos bons costumes. Nós temos bons costumes, boas condutas, mas tem que tomar cuidado com as companhias que a gente anda. E Josafá se arrepende de seus erros e buscou ao Senhor e motivou o povo a fazer o concerto com Deus. É isso que o Senhor quer. Ele vai nomear juízes, né, para administrar o país com justiça. Ele fortalece as fronteiras do norte. Também cidades e munições de Judá e as nações que pagavam os tributos. Os reinos em torno de Judá passam a ter paz, né, o que fortaleceu a economia da nação. Mas ao final do reinado de Josafá, 3 forças se unem para invadir Judá. E aí, ouvindo isso, Josafá teme e põe-se a buscar ao Senhor, propondo jejum e oração. Irmãos, o inimigo não vai ficar feliz quando você se afasta das coisas erradas. Ele vai juntar sua turma, sua tropa e vai vir para cima. E aí, o que nós aprendemos com essa lição? Adorar ao Senhor, entrar no jejum e na oração e buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, ele entra com providência, como ele foi ali com o povo de Josafá. Ele vai ser conosco. Aqui na lição nos ensina Josafá levando o povo à adoração, levando o povo ao jejum, levando ao povo a buscar a resposta de Deus. Quando nós buscamos resposta de Deus, ele vem e nos socorre, irmãos. É na adoração, é no jejum, é na humilhação, é descendo, é buscando a resposta de Deus que ele nos dá estratégia para podermos lutar as nossas batalhas e vencer os nossos inimigos. Quando você se afasta dos inimigos, ele não fica satisfeito. Não vai ficar por isso mesmo. Ele vai vir com a sua tropa e vai vir para cima. Mas maior é o que está conosco, irmãos. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Porque pode ser grande o exército e você ficar assustado, como ele ficou com medo, diz assim aqui, que ele fica com medo, mas ele vai buscar ao Senhor. Tipo, Senhor, o que eu vou fazer? O exército deles é maior do que o nosso. Para onde correr? Busca em jejum. Desça o povo na humilhação, que vai ter vitória, né? Então, ele buscou ao Senhor e somente nele confiou. Um jejum foi instituído pelo rei, juntamente com todo o povo, buscando o auxílio de Deus. E Josafá convoca homens, mulheres, criança de colo, todo mundo, junto para buscar o Senhor, num clamor e adoração, irmãos, em frente ao templo. O Senhor não desprezou, irmãos, a oração e o quebrantamento daquele povo. Quando aquele povo se posiciona a buscar o Senhor ali, então, ele entra com resposta, e o Senhor dá vitória para o povo ali do reinado de Josafá. O Senhor não desprezou a oração e o quebrantamento do seu povo e os ouviu enviando auxílio, né? Atitudes para se galgar a vitória. Os inimigos se uniram em prol da destruição do reino sul. Josafá é notificado do avanço do inimigo em direção a Judá e o medo toma conta, né? E agora, né? O que fazer? Então, ao ver o exército numeroso, ele vai aí tomar uma atitude, né? O que fazer nesse momento? Então, antes de tomar a atitude, irmão, para contra-atacar, ele primeiro vai buscar a resposta de Deus. Coisa linda, irmão, é nós buscarmos primeiro a resposta de Deus. Quando buscamos de Deus a solução, o Senhor, ele nos direciona. Josafá buscou ao Senhor e confia em Deus. Ele confiou em Deus, vai estar em 2 Crônicas 20. Percebemos ainda que Josafá, ele não se prostra, né? E teve uma atitude de autocomiseração, mas ficou de pé e fez o clamor. Deus, ele quer ver a nossa oração, o nosso clamor. E aí, irmãos, ele não se desfalece, né? Então,
Deus, ele dá a proteção contra os inimigos que o enfrentavam, né? E manda o povo marchar confiante no Senhor. Irmãos, em meio às crises, o segredo, meus irmãos, é adorar. Adore ao Deus que te dê a paz. Adore ao Deus verdadeiro. Não adore a deuses estranhos. Adore ao Deus que te criou, o Deus poderoso, que desde o início te fez para adoração a Ele. Ele não aceita adoração de outros deuses, de outras pessoas. Vamos reconhecer que nessa crise, que nessa peleja, que nessa batalha, o Senhor, ele está nos ouvindo. O Senhor, ele está mandando resposta para aquele que se prostra diante dele como um Deus todo-poderoso. E aí, irmãos, Josafá, ele deveria apenas contemplar a salvação do Senhor a favor deles, né? Pois Deus é quem iria pelejar as suas guerras. E como de fato o Senhor entrou com providência. Então, obedecendo a Deus, Josafá coloca os levitas à frente do exército, né? E enquanto louva, o Senhor prepara emboscada contra os seus inimigos. Ora, irmão, fica tranquilo, porque se ele armou cilada, Deus também é poderoso para vir e lutar as suas guerras. Enquanto você louva, ele prepara emboscada para os seus inimigos e todos vão cair em nome de Jesus. Deus, ele é contigo. Então, irmãos, Deus, ele preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram, irmãos, uns aos outros, ali eles vão entrar numa guerra entre si mesma, mas isso era Deus que estava fazendo, né? Então, irmãos, somos povos do Senhor. Ele guerreia as nossas guerras, enquanto, irmãos, nós somos fiéis e adoradores. Lembrando que quem não é fiel e quem não faz a vontade do Senhor, esse não terá vitória. Toma muito cuidado, irmãos, na alerta que o Senhor está nos dando. Ele só dá vitória para aquele, irmão, que é fiel a Ele. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus possa te abençoar grandemente. Que o Senhor possa fortalecer a sua vida. Que o Senhor possa te dar graça e unção para que você venha buscar o Espírito Santo de Deus, adorar a Deus, para que Ele venha pelejar com você essa peleja. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lição número 8. Não esqueça de ativar o sininho, se inscreva em nosso canal, siga-nos na página do Instagram, Elie Matos, e também na minha página no Facebook, Elie Matos também. Tá bom? Um beijão, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.